E a preta vai representar outra bobina. Então eu tenho 3 bobinas aqui, imaginando um gerador de 3 bobinas, certo? Eu vou chamar essas bobinas aqui, né, de 1, ainda as entradas 1, 2 e 3. E aqui as saídas de 4, de 5 e de 6. Tá certo, pessoal? Então nós vamos ter, pessoal, para essas bobinas, 2 tipos de fechamento. O primeiro tipo de fechamento eu vou chamar, é chamado de fechamento estrela. Que é também chamado de Y, né? Algumas literaturas chamam esse fechamento de Y, tá? Como é o fechamento estrela? Né? Nós curto-circuitamos, pessoal, para um gerador ou para o motor, esses 3 terminais aqui. Esses 3 terminais são curto-circuitados, tá certo? O 4, o 5 e o 6 são curto-circuitados, beleza? E daí a gente imagina, né, só as peças, só as bobinas interligadas, né, aí num único ponto, tá certo? Então eu vou imaginar lá essa bobina que é a R aqui, né? Tudo bem? A vermelha que está no mesmo ponto aqui, a S, e a preta que é essa aqui, a T. Então curto-circuitadas, tá certo, pessoal? Então esse fechamento aqui, que as 3 bobinas são curto-circuitadas nos terminais 4, 5 e 6, esse é chamado, esse fechamento aqui de motor ou de gerador é chamado de fechamento estrela. Esse terminal aqui que se juntou, né, que esse aqui nós chamamos de neutro comum aqui, né? Daí o que a gente pode ter? Nós podemos ter aí do terminal R para esse cara a chamada tensão de fase. VF é a tensão da fase, né? Tudo bem? E em relação a T aqui, né, a esse terminal comum, nós temos também a tensão de fase. Tudo bem, pessoal? Ah, professor, e se eu juntar direto o R e o S? Se eu juntar direto, ou se eu juntasse direto o R e o T, né? Vou juntar direto também o R e o T, né? Se eu juntar direto o R e o T, eu tenho aqui a chamada tensão de linha, tá certo? Se eu juntar o S e o T, eu tenho tensão de linha. Se eu juntar o R e o S, eu também tenho tensão de linha, tá certo, pessoal? Beleza? Então vamos lá, né? Então nós temos aí as tensões de linha entre uma saída e outra. Eu tenho a tensão de linha. E entre uma saída e o terminal comum, eu tenho a tensão da fase, daquela fase. Então, se eu colocar aqui de novo, ó, entre esse terminal comum, uma saída e esse terminal comum, eu tenho a tensão daquela fase, né? Aqui também, o terminal comum e a saída, eu tenho a tensão daquela fase, tá certo? E entre uma fase, uma saída de fase e a outra,
eu tenho a chamada tensão de linha. Então vamos lá. Se a nossa tensão de fase aqui for de 127 volts, né? Cada fase em relação ao terminal neutro tiver um valor de 127 volts. Então cada fase 127 volts. Eu pergunto, pessoal, quanto vai ser a saída de linha, né? A tensão de linha, pessoal, aqui, ó, VL vai ser tensão de fase vezes raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Sistema equilibrado, né? Para quem já estudou instalações elétricas, aqui é um sistema equilibrado. Então a gente tem 127, vou pôr primeiro raiz de 3, né? Que é, raiz de 3 é 1,73. Tudo bem? Raiz de 3 é 1,73. Tensão de fase 127 vezes 173 vezes 127. Nós vamos ter que a tensão de linha é 219,997. Então a gente vai chamar essa tensão de linha de 220 volts. Aqui o valor RMS, tá, pessoal? Então 127 tensão de linha vai ser 127 RMS vezes 1,73. Aqui nós vamos ter uma saída de 220 volts RMS. Tá certo? Aqui nós vamos ter esse valor em RMS. Então, se eu tiver a tensão de fase, quiser achar a tensão de linha, eu multiplico por raiz de 3. Ah, professor, eu tenho a tensão de linha e quero achar a tensão de fase. É o contrário, né? Então, conforme a gente viu na expressão, a tensão de linha é a tensão de fase vezes raiz de 3. Beleza? Só que agora eu quero a tensão de fase. Então a tensão de fase vai ser a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Tá certo? Tensão de linha 220 volts, nesse caso, RMS, dividido por raiz de 3, né? E nós vamos ter a tensão de fase de 127 volts. Tudo bem, pessoal? Só fazer o contrário da divisão, multiplicação, e a gente vai ter o mesmo valor aí. Então esse fechamento em que nós curto-circuitamos os 3 terminais de bobina aqui, né? Este fechamento é chamado de fechamento estrela ou Y. Tá bom, pessoal? Beleza aí? Ah, professor, e no motor como que isso vai ficar, né? Então eu vou desenhar lá rapidinho para nós termos uma ideia melhor, né? Para esse tema ficar extremamente claro, né? Então aqui eu vou ter o estator, vou desenhar um pouco, não ficou tão bom o desenho, vocês me desculpem. Então eu tenho o estator, né? E o estator tem lá as 3 cores, né? Tem o vermelho, que representa o R, que vai sair valores de tensão R, né? Temos o verde, perdão pessoal, perdão que eu me confundi, tá? O R é o verde, o vermelho é o S, e o preto é o T.
dois terminais aqui, tá? Tudo bem? Então eu vou fechar esses caras aí, né? Vou colocar o numeral aí, ó. Na bobina vermelha nós temos um terminal que é o número 2 e o outro que é o número 5. Na bobina verde nós temos um terminal que é o 1 e o outro que é o 4. Oh, como assim, professor? Aqui, ó, do lado, né? 1 e 4. 1 e 4. E na bobina preta, né? Tudo bem? Que é o T. Nós temos um terminal que é 3 e 6. Aqui. 6 e 3. Tudo bem, pessoal? Vou fechar esse motor, esse gerador, no fechamento estrela. O que eu devo fazer? Eu tenho que curto-circuitar quem? O 4, o 5 e o 6. Então eu vou colocar um condutor, né, que vai fazer, vou curto-circuitar, né, os terminais 4, 5, 6. Tá certo? Ó? Então eu curto-circuito os terminais 4, 5, 6, né? E as saídas deste gerador serão os terminais 1, o terminal 2, né? Beleza? E o terminal 3. Esses três terminais vão gerar, né, o que a gente conhece como sinal trifásico, tá certo? Onde nós vamos ter aí as defasagens de 120 graus, né? Causados por quê? Pela defasagem angular das peças, né? Então, esses sinais aí vão estar defasados de 120 graus. Os três sinais, tá? Beleza? Ó. Sendo aí, né, novamente, tudo bem? O sinal verde, que é o R, o vermelho, que é o S, né? E o preto, que é o T. Tudo bem, pessoal? Então, este estator, onde estão as bobinas polares, vão, num gerador, fornecer o sinal trifásico. Aqui nós temos um fechamento chamado fechamento estrela, tudo bem? Ou também chamado de fechamento triângulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Continuando aí, além do fechamento estrela que acabamos de ver, vamos ter agora o fechamento chamado triângulo, né? Ô professor, como que é o fechamento chamado triângulo? Então vou desenhar lá, fechamento triângulo, ele vai ter, vou colocar de novo as bobinas, olha lá as bobinas, aqui colocadas, né? A bobina verde 1 e 4, que é a bobina também que nós chamamos de R, né? Vou colocar aqui a bobina vermelha, que vai gerar o sinal S. Que é 2 e 5. E vamos ter também mais uma bobina, né? Que é a bobina T aqui. Tudo bem, pessoal? R,
S e T. Este fechamento, né? Opa, aqui é 4, 3. Tudo bem? Como que se dá esse fechamento, né? Beleza? Então geralmente a gente faz assim, né? Coloca lá 1 com 6, vou colocar da cor laranja para ficar mais visual, né? Eu ligo o terminal 1 com o terminal 6. Aqui, 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Tudo bem? E as saídas são esses lados aqui. A saída, né, são esses lados aqui. São as entradas das bobinas. Aqui é a saída, se for o caso de um gerador, né? Aqui é a saída também e aqui é a saída também. Então aqui no caso de um gerador, estas são as saídas. Tudo bem? Ah, e no caso do motor? São as entradas. Ah, professor, eu poderia ter ligado o 1 com 5, o 2 com 6 e o 3 com 4? Sim, o motor não deixa de funcionar. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Né? Claro, só vai estar no sentido oposto aí, mas qual é o detalhe que a gente deve tomar em conta? Que esse aqui é um padrão, então quando um eletricista for mexer, ele vai... qual é o que ele vai pensar? Que o motor está fechado neste padrão, né? Então para evitar acidentes ou alguma coisa, se for um eletricista experiente, ele vai olhar, ele vai ver que pode estar fechado e vai